Fala pessoal e bem-vindos a mais um mergulho detalhado. Hoje a gente vai destrinchar um dos ambientes de trabalho mais intensos e insanos que existem, a indústria da construção e reparação naval. Mais especificamente, nós vamos decodificar os protocolos super rigorosos da NR34, dando aquele foco especial no que a gente chama de trabalho a quente. E olha, não estamos falando de um monte de regras chatas no papel, não. A gente está falando de um fluxo de trabalho meticuloso, obrigatório e literalmente desenhado para garantir que todo mundo no estaleiro volte são e salvo para casa no fim do dia. Vamos lá? Para dar um norte na nossa conversa hoje, a gente estruturou essa montanha de regulamentações em 5 passos lógicos. A gente começa com os fundamentos da segurança naval, passa para o protocolo vital da APR, analisa os perigos reais do trabalho a quente, mergulha nas táticas de controle e, para fechar, vamos entender como amarrar tudo isso numa cultura de segurança inquebrável. Então, começando com a seção 1, Fundamentos de Segurança na Indústria Naval. Vamos entender primeiro a realidade bruta das operações marítimas. Essa imagem de soldagem pesada dá bem o tom do que a gente está falando. Fazer trabalho a quente num navio não é, nem de longe, como fazer um reparinho na garagem de casa, né? O nível de risco é altíssimo. A gente está lidando ali com metais pesados, temperaturas absurdas e tudo isso quase sempre em espaços confinados. Um dia de trabalho super rotineiro pode simplesmente virar uma catástrofe num piscar de olhos se não houver uma supervisão milimétrica. A margem para o erro? Zero. E o trabalho a quente é só a ponta do iceberg, tá? Os materiais de treinamento da NR34 mostram que os técnicos de segurança vivem, na prática, num verdadeiro campo de batalha diário, com perigos se cruzando o tempo todo. Pensa só, enquanto uma equipe está soldando, pode ter outra galera trabalhando em altura logo do lado, outra mexendo com radiação ionizante ou movimentando umas cargas gigantescas que têm o risco real de esmagamento. Isso exige uma vigilância constante de várias frentes ao mesmo tempo. É como reger uma orquestra, só que super perigosa. E é exatamente por causa dessa complexidade louca que a gente vai para a seção 2, entendendo o protocolo APR. A gente precisa de uma ferramenta para organizar esse caos. E o ponto crucial é esse aqui, a APR ou Análise Preliminar de Risco. É bom a gente frisar muito bem isso. A APR não é só mais uma burocracia ou um papel qualquer para o inspetor rabiscar uma assinatura. Ela é literalmente o projeto de sobrevivência dentro do estaleiro. É você documentar cada perigo e definir os controles de forma muito estrita antes de qualquer faísca voar. Sem a APR assinada e validada, o trabalho simplesmente não começa. Fim de papo. E sabe o que eu acho fascinante nas fontes da NR34? É a hierarquia das medidas de controle. Muita gente acha que falar de segurança é só botar um capacete, um óculos e ir pro abraço. Mas olha isso. O EPI, que é a proteção individual física, é na verdade a última linha de defesa da lista. Tudo começa no papel, lá no planejamento. Depois a gente vai para as medidas administrativas, depois para a proteção coletiva do ambiente todo. E aí sim, se tudo mais der errado, é que a gente vai confiar na máscara ou na luva do operador. É uma baita mudança de perspectiva, né? Mas na prática, como que é essa preparação? É um checklist incrivelmente rigoroso. Antes de liberar qualquer serviço, o pessoal tem que fazer o diálogo diário de segurança, varrer a área para tirar absolutamente qualquer material combustível de perto, inspecionar cada centímetro de cabo e mangueira e depois isolar a área fisicamente. Criar essa espécie de zona limpa e livre de peritos é um pré-requisito obrigatório para a autorização sair. Sem isso, nada feito. Então, agora que a gente sacou como funciona o planejamento, vamos para a seção 3, focar nos perigos do trabalho a quente. É hora de falar da atividade mais perigosa que essa norma regulamenta. Quando a gente fala de solda, corte ou esmerilhamento num navio, a gente está falando de soltar as forças mais brutas possíveis num lugar só. É calor num nível de derreter aço, chamas expostas, radiação e tudo isso dentro de um espaço que direto está cheio de tinta fresca, vapores inflamáveis ou resíduos. Pessoal, é literalmente brincar com fogo. A literatura técnica separa de um jeito bem inteligente o que é perigo do que é risco. E isso é super importante para a gente entender. O perigo é a condição física ali, são as faíscas voando, os fumos metálicos do maçarico. Já o risco, o risco é a realidade feia do que acontece se a gente perder o controle disso. A gente está falando de incêndios instantâneos, explosões por causa de algum vapor escondido, perda de visão ou até intoxicação silenciosa se a pessoa inalar esses gases. O perigo sempre vai estar lá no estaleiro. O nosso protocolo existe para matar o risco. Beleza? E como a gente faz isso? Vamos para a seção 4, táticas específicas de controle.
Quais são as defesas de campo para lidar com tudo isso? Vamos começar pelo fogo. O lance das estratégias proativas aqui não é descobrir como apagar um incêndio rápido, mas sim como combater o risco antes do fogo existir. Os documentos batem muito na tecla de ações críticas, tipo usar mantas corta-fogo para abafar respingos e, principalmente, colocar a figura do vigia de incêndio. O que esse cara faz? Ele só observa. A única função dele é ficar de olho nas faíscas e garantir que a rota de fuga de todo mundo esteja livre. O objetivo inteiro é cortar qualquer chance de uma faísca solitária encontrar algum combustível. E aí a gente cai num baita de um desafio, porque as coisas começam a conflitar. No mesmo exato metro quadrado ali de trabalho, às vezes ao mesmo tempo, a galera tem que lidar com ameaças opostas. De um lado, você tem máquinas de solda inversoras, puxando uma carga elétrica gigantesca. Do outro, bem do ladinho, você tem cilindros de oxigênio ou acetileno entupidos de gás altamente inflamável e sob pressão. Fala se não é a receita pronta para o desastre se não tiver alguém controlando isso com mão de ferro. É por isso que os controles têm que ser extremamente específicos para cada lado. Para mexer com equipamento elétrico, a regra de ouro é inspecionar aterramento, não aceitar cabo com emenda de jeito nenhum e sempre desligar a energia para fazer qualquer ajuste. Já para o lado dos gases, o papo é totalmente outro. Cilindro não pode deitar, tem que ficar amarrado na vertical, tem que fazer teste de vazamento sempre e as válvulas corta-chama são inegociáveis. Sério, elas impedem o fogo de voltar para dentro do cilindro e explodir tubo. Mas e aquilo que a gente não vê? Fogo e choque assustam, claro, mas as ameaças invisíveis são igualmente tensas. A NR34 é muito clara sobre o perigo dos fumos e contaminantes, principalmente quando a galera tá soldando lá no fundo de um tanque. A falta de oxigênio ou o acúmulo daquela poeira de metal no ar asfixia as pessoas em silêncio. Por isso, a PR sempre vai cobrar que o ar seja monitorado com equipamentos antes, além de exigir exaustão forçada e respirador certo para o tipo de gás gerado. A regra de ouro é: ninguém entre em espaço confinado no escuro, sem controle do ar. Bom, agora que a gente cobriu a parte técnica, vamos para a seção 5, criando uma cultura de segurança. Porque no fim das contas, a gente precisa falar das pessoas. Você pode ter um maquinário e o EPI mais caros do planeta, tudo isso desmorona no minuto em que rola um jeitinho ou um descuido humano. Os manuais de treinamento são bem diretos sobre as falhas de comportamento que costumam ser fatais. Improvisar a ferramenta, trabalhar na correria insana para bater meta, ficar de papo no celular e até deixar a área suja. Uma chave de fenda largada no lugar errado num andaime lá no alto pode causar um estrago absurdo. O que leva a gente direto para a frase que, na minha opinião, é a espinha dorsal de tudo isso que a gente conversou hoje. Segurança é valor. Prevenção é resultado. E pensem bem nisso. Num ambiente de indústria pesada, segurança não pode ser só um checkbox no formulário. Ela tem que estar na veia, tem que ser um valor inegociável na cabeça de todo mundo, desde o diretor lá em cima até o soldador aprendiz que acabou de chegar. Se a segurança for tratada como um valor de verdade, a prevenção do acidente acaba sendo apenas a consequência natural. E para a gente fechar esse nosso papo hoje, eu queria deixar uma reflexão para vocês, algo que bate muito forte lendo todos esses protocolos. A gente sabe como as coisas são. Prazo apertado, pressão da liderança, aquela urgência de sempre. Mas será que, em algum universo, aquela pressa para entregar o serviço vale o risco de pular uma análise preliminar de risco e causar uma tragédia irreversível? A NR34 está aí para esfregar na nossa cara que não vale. Planejar é proteger, e proteger a vida de quem está lá no chão de fábrica é o único trabalho que realmente importa. Pessoal, muito obrigado.